Nosso Senhor vai trabalhar hoje nesse evangelho a questão do jejum, dizendo, aqueles que criticavam seus discípulos por não jejuar, e explanar que enquanto o noivo estava com eles não necessitavam de jejum, mas dia viria que eles necessitariam jejuar. Então vamos entender a questão do jejum, que é tão pouco ensinado hoje na igreja. As pessoas não fazem porque não sabem o valor e o porquê jejuar e nem como jejuar. Então o jejum, ele pode ser um jejum que inicia com o café da manhã e aí a pessoa estende ali até as 2, 3 horas da tarde, depende do seu trabalho. Mas se for um trabalho braçal, ela pode trocar o almoço por uma refeição mais leve, por uma fruta, e depois à tarde ali também comer mais uma fruta, encerrar com a janta. Aí vai de cada um nessa têmpera. Mas qual é o valor do jejum? Primeiro, de expiar os nossos pecados. Então, quando eu jejuo, quando eu domino, coloco essa abstinência de alimento por um tempo, quando eu saio da normalidade do meu dia comum por amor a Deus, então eu inicio, sempre iniciar o jejum com uma oração de entrega, mas o primeiro benefício e o primeiro efeito do jejum na nossa alma é esse: a expiação dos nossos pecados. Nós não temos noção que quando nós pecamos, nós ferimos a Deus, um Deus que se entregou por amor à tua alma, que desde o primeiro momento da sua vida até o último Ele sofreu como Ele revelou a uma mulher, a uma santa que reclamava que os sofrimentos de Jesus durou só 3 horas e o dela já passava de dias. Jesus diz para ela, desde o meu nascimento, desde a minha concepção ali. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele trocou o céu pela terra, Ele trocou a adoração dos anjos, veio se fazer prisioneiro no seio da Virgem Maria, por amor à tua alma. Um Deus que só se sacrificou, e nada mais honesto da nossa parte do que honrá-lo e não feri-lo. E o que nós fazemos? Nós pecamos, crucificamos Ele novamente, negamos Ele, traímos Ele. Segunda coisa, segundo efeito do jejum, o jejum ele reprime os nossos defeitos e ele acaba abafando os nossos vícios. Por isso que uma pessoa que tem um vício, quando ela começa a jejuar nessa intenção, ela começa a ganhar força contra aquele vício. Seja da bebida, seja da droga, seja de falar mal das pessoas, seja da pornografia, seja qual for o tipo de vício da mentira. Então ele começa a abafar e a sua inclinação, o seu defeito predominante, quando é jejuado por essa intenção, quando a minha intenção única é dominar minha ira, dominar minha preguiça, dominar o meu isolamento. Eu vou jejuar para que eu não me isole, para que eu não me feche, para que eu não tenha, quando a tendência gritar dentro de mim da ira, do nervosismo, o Senhor me dê força para combater isso. Olha a riqueza do jejum. Terceiro, de adquirir as virtudes. Então, se eu tenho um vício predominante, existe uma virtude contrária àquele vício. Se eu sou irado, existe a mansidão. Se eu sou preguiçoso, eu vou pedir a graça da fortaleza. Se eu sou avaro, apegado ao dinheiro, vou pedir a graça da pobreza de coração, do desprendimento, da esmola, da ajuda, da oferta, de não perder a ocasião de ajudar o próximo. Quarto, de merecer aquele peso imenso de glória eterna que todo ato
de resignação, segundo o apóstolo, nos faz adquirir junto de Deus. O que é isso? É o mérito diante de Deus. Uma frase comum no nosso tempo é só Deus. Deus vê o meu coração, só Deus pode me julgar. E a gente não tem noção do peso disso. Porque eu posso estar fazendo algo bom, mas com o coração inchado de vaidade, de vanglória, de orgulho, de soberba. Então Deus que vê o meu coração, através do jejum eu peço a graça de adquirir méritos diante de Deus, que aquilo que eu faço de bom diante do olhar de Deus seja realmente bom. Que não seja um trabalho ofertado, mas cheio de sujeira, de mescla. Aos olhos de Deus, aquilo que Jó vai dizer, aos olhos de Deus até o céu é escuro. Quer dizer, Deus que olha para o céu, para os anjos, ele encontra defeito. Por quê? Porque ele assume a santidade, ele assume a perfeição. Então não pense que todas as obras que nós fazemos, que aparentemente são boas, elas são agradáveis a Deus. Lembro no livro Práticas de Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso, quando ele vai trabalhar isso, ele vai dizer de um homem que antes de qualquer ação ele olhava para o céu, e aí perguntaram para ele por que ele fazia isso, e ele respondia que era para que ele não perdesse o alvo. Outro homem, monge que caminhava sobre o campo, e ele via o mover das flores, das folhas, da selvagem ali, e ele se sentia corrigido ali, porque aquelas flores louvavam a Deus, e ele não conseguia louvar a Deus em todo momento. Entenda, meu irmão, que existem homens e mulheres nessa terra que amaram a Deus, que lutaram para que Ele fosse honrado, e todos eles beberam dessa fonte do jejum. Estou lendo os ditos dos padres do deserto, e você vai vendo ali o quanto esses homens que trocaram a sociedade pelos desertos, o quanto esses homens jejuavam. Ali você vê eremitas que comiam a cada 2 dias, homens que se alimentavam de pão e sal, uma mortificação extrema no paladar que esses homens tinham para adquirir virtudes, para amar a Deus, para mortificar a sua carne. Homens que se alimentavam de ervas do campo ali, ervas amargas. Homens que não davam descanso para o seu corpo. Homens que se tornaram seres angelicais. Tamanho era a sua renúncia, a sua entrega. Aí nós entendemos aquilo que Mateus 11:12 diz: desde a época de João Batista até o presente momento, o reino de Deus é conquistado à violência, e são os violentos que o conquistam. Aí Jesus conclui esse evangelho: vinhos novos em odres novos. Vida nova, vida de conversão para receber a graça nova que Deus tem. E quando essa graça ela visita uma alma nova, pura, limpa, o novo, né? A gente costuma dizer, nossa, tem até cheiro. Olha o cheiro de coisa nova. Você ganha um calçado, você ganha uma roupa, um carro novo, um objeto novo, ele tem um cheiro diferente, de novo. Então uma alma, Deus, quando Ele olha para a terra e Ele encontra almas ali que estão com um cheiro diferente, um cheiro de pureza, um cheiro de aptidão para receber a sua graça, Ele derrama um vinho novo. E essa alma,
que recebe esse vinho novo, ela faz prodígios. Ela realiza obras que aos olhos humanos elas são impossíveis de ser realizadas. Por quê? Porque o poder sobrenatural, a divinização, ela chega na humanidade. E aquela pessoa já não mais é ela que vive, é Cristo que vive nela, e ela atua em nome de Deus. Ela atua em nome de Cristo com uma humildade, com uma profundidade, com uma penetrância espiritual. E a evangelização acontece, a conversão das almas acontece. Que nosso Senhor Jesus Cristo, que Nossa Senhora Rainha dos Corações, interceda por nós nesse dia de hoje. Voltei depois desse tempo aí, a minha esposa de cirurgia, onde eu precisava estar ali, cuidando principalmente do meu filho, o segundo, né? O Bernardo, para não ficar em cima, querendo colo, para não estourar os pontos da cesárea. Mas agora, se Deus quiser, a gente vai ter continuidade nas meditações. Você que acompanha, né? Conto com as suas orações para essa nova fase da nossa vida, com mais um filho, com mais um presente, com mais um dom, uma graça de Deus, mas também todos os desafios que vêm com o nascimento, com a criação, com o ensino e a conversão da nossa família.